Boa noite, pessoal. Vamos ver se eu consigo aqui um ângulo legal para poder vocês verem tudo isso. Eu tava esses dias, a Cris Morgan teve aqui para dar um curso aqui em casa, que também é o nosso Espaço Amarílis, e estava comentando sobre viagem em Portugal. Ela vai participar da mesa lá no Encontro Internacional de Cartomancia. E aí nesse bate-papo a gente começou a falar do caminho de Santiago que eu fiz. Eu falei, cara, eu vou fazer um vídeo falando do caminho, porque esse caminho foi muito doido e eu preciso relatar essas coisas místicas mesmo, paranormais que aconteceram no caminho e também a experiência que foi fazer essa rota de peregrinação famosa no mundo inteiro e super popularizada pelo Paulo Coelho aqui no Brasil com o livro O Alquimista dele, né? E aí eu não fui por causa do Paulo Coelho, eu nem li os livros dele, mas a minha querida amiga Maria Delmar, que está aqui, ó, ela me indicou para fazer esse caminho, já que ela tinha feito várias vezes. A Mar, eu a conheci lá em Portugal, na feira esotérica que a gente trabalhava, que ela me acolheu na feira, me deu espaço para estar lá. Então, assim, teve um ano que ela fez 4 vezes o caminho. Uau! Pô, e ela disse, querido, você tem que fazer. E contou relatos que eu vou falar mais à frente dela. E beleza, só que ela falou, eu falei, um dia eu vou. E ela dizia assim, aquele discurso esotérico mesmo, né? Um dia o caminho vai te chamar, você vai escutar no seu coração e você vai. E assim foi, fiquei lá de bobeira, eu morava em Braga, dormia na casa dela no Porto, e e ela mandava todo mundo pro caminho, todo mundo. Ela mandou uma galera enorme para lá. Então uma amiga nossa que tinha feito, estava na casa dela, chegou do caminho, estava contando como é que foi a experiência dela. Eu dormi deitado no quarto, ouvindo a conversa que eles estavam na sala. Falei, pai, agora. Isso foi em 2003. Falei, cara, eu preciso fazer esse caminho. Aí eu acordei, fui na sala e falei assim, Mar, ela, querida, você não estava dormindo? Eu falei, tá, mas eu vou fazer o caminho. Ela, o quê? Isso era segunda. Eu falei, eu vou sexta-feira. Tá decidido. Então, era fácil de ir, né? O que eu tinha que fazer era pegar um ônibus ali no Porto, 2 horas até Santiago de Compostela. Pô, tranquilaço, beleza. Aí peguei e fui. Só que assim, antes disso, quando a gente fala caminho de Santiago, você pensa sempre em um caminho. Só que não é o caminho de Santiago, são os caminhos de Santiago. Repara que aqui eu tenho um monte de rotas, não é? Então, essas são todas as rotas possíveis que vão se afunilando até chegar aqui em Santiago de Compostela, né? Porque assim, eu não pretendi com esse vídeo ficar contando muita história do caminho, até porque eu não sou um profundo conhecedor dela e o mais importante daqui é caminhar. Mas tem esse caminho, essas rotas de peregrinação que são cristianizadas, elas são pré-cristãs, então se surge a partir das rotas comerciais da expansão romana, da fuga, né, dos habitantes dessas regiões por conta dos conquistadores árabes, romanos, quem quer que viesse por aqui tentando pegar a terra, eles iam criando rotas para poder fugir. Ao mesmo tempo, você tem uma expansão comercial, tem uma expansão humana e tem fuga também através das tentativas de conquistas ali da região. E nisso, isso foi se formando até que isso foi cristianizado, virou o Caminho de Santiago. Nessa tem 3 rotas peregrinatórias importantes, que é o Caminho de Santiago, é um caminho que vai dar até Roma e um que vai até Jerusalém. Santiago é um dos mais conhecidos e foi popularizado muito nos anos 80. Para a gente e também para alguns países do mundo, Paulo Coelho colaborou muito com isso, né? E eu não fiz o caminho que o Paulo Coelho fez, foi esse daqui, ó, que eu estou colocando o dedinho, que é o de Jean-Paul-de-Puy, foi até Santiago. Eu fiz de Santiago até Finisterra. Então eu fiz uma rota pequena, eu caminhei 104 quilômetros num paisagens exuberantes e cheias de aventura. E que mais Alex, você não fez o caminho todo. Na verdade, o caminho ele não é uma rota, não é uma distância certa. O caminho é caminhar. O caminho não é nem quando você chega, quer seja de Santiago de Compostela, quer seja de Finisterra, como eu fiz. Esse processo do andar, do meditar e de ter essa experiência que você vai ter e se colocar aberto ao que você encontra pela frente, que é o caminho. E minha amiga fez muitas vezes ele e voltava sempre com super relatos. Então, pô, beleza. Fiz o caminho de Finisterra, que assim, para mim é um caminho transgressor da minha natureza. Se todo mundo, hoje em dia, né, ele é muito mais famoso por uma rota peregrinatória que termina onde estão os restos mortais do discípulo de Santiago, né?
Eu não fiz isso. Eu comecei onde todo mundo termina e fui até o fim. Então, como que se deu essa rota? É esse outro mapinha que está aqui, né? É, ela vai começar ali em Santiago, né? Que é onde eu comecei. Vem primeiro Albergue Negreira, depois tem Oliveirô. Tem gente que faz direto da Finisterra. Eu fiz até C e depois Finisterra. Foram 4 dias caminhando. Cada ponto desse, Negreira, Oliveirô e C, é um albergue. Tá numa cidade diferente e é um albergue. Esses albergues eu vou mostrar pra vocês depois. Então essa aqui é minha amiga Maria Delmar, né? Aquela que me indicou o caminho. Eu e ela aqui no Porto, numa véspera de umas viagens que eu fiz aqui pro Brasil quando eu morava lá fora. E, e aí, então, eu peguei essa rota que tem aqui. Existe um desvio que vai a Muxia, né? Que ele sobe um pouquinho mais a costa espanhola e depois desce até Finisterra. Eu fiz esse percurso menor devido ao tempo que eu tinha. E aí, pô, rolou o caminho de Finisterra. Finisterra, olha só. Finisterra, o fim do mundo. Até um certo tempo, acreditava-se que Finisterra era a ponta mais ocidental da Europa e que ali acabava o mundo, porque aonde acabava a terra começava o mar e pronto, não tinha mais para onde caminhar, ali era o final de tudo. Então eu caminhei até o fim do mundo. Caraca, muito foda, né? Isso aqui foi meu dia de partida, novinho que eu tava aqui já. Caramba, isso foi em 2003, foi 16 anos atrás. Tô com 45, já tenho 30 e pouco nessa época, né? Então aqui foi no Porto, eu tava pegando o ônibus, né, que a gente pega ali pra Santiago. Fui até lá, pernoitei, cheguei à noite, mais ou menos, e quando eu cheguei, olha que interessante, isso daqui eu não sei se vocês conseguem ver bem. A foto está escura porque eu ainda não tinha esse recurso de máquina digital. Eu fui com a máquina analógica, com flash fraco e tal, não deu para fotografar direito. Isso é uma tuna. Tuna é um grupo de música das universidades europeias, principalmente na Península Ibérica, tem pra caramba Portugal e Espanha. Eles botam umas roupas de época, assim, meio, eu não sei te dizer em que tempo é, mas tem capas e chapéus triangulares. Cada tuna, cada região vai ter uma característica diferente. Eles vão tocando violas, alaúdes, violas portuguesas e tocando música, que ele é muito bonito. E quando eu cheguei em Santiago de Compostela, eu já fui recebido, né, dessa forma tão simbólica que é a música e tal. Aí, no dia seguinte, o que eu fiz? Dormi, acordei e falei, pô, agora eu vou caminhar, seguindo as instruções da Mar. Ela disse o seguinte, querida, não adianta você levar shampoo, creme rinse, condicionador, creme rinse, tô dando minha idade, 200 pares de roupa, porque quando você der o primeiro quilômetro de caminhada, sua mochila vai pesar 1 tonelada. Mesmo você pegando pouco, você vai sentir esse peso. Então faça o seguinte, leve 2 camisas. Uma para você vestir e uma para ficar secando na sua mochila depois de você lavar quando estiver caminhando. 2 pares de cueca, um short, um par de tênis e um par de meia e pronto. Bota shampoo no vidrinho pequeno, naqueles pequenininhos assim, e sabonete, aquele bem pequenininho, sabonete de motel. Aí, e água você bebe no caminho. Ela falou, ó, quando você quiser comer, você vai nos bares e pede um bocadilho. Bocadilho. Bocadilho? Porra, essa pensa que era um bocadinho, né? Quando chegar lá e pedir um bocadilho, um sanduíche deste tamanho, dessa altura, com pão dessa grossura, cheio de presunto, defumado dentro, com queijo. Eu falei, caraca, eu me sentia comendo o sanduíche dos Flintstones, né? E assim eu fiz. Peguei pouquíssimas coisas, levei meia, levei 2 pares, mas eu caminhei com um par de meia só até o final do caminho, que eu vou explicar para vocês isso, que é um ritual que se faz no caminho, que no caso seria com a roupa toda, mas eu fiz só com um par de meia, para ser simbólico. Dito e feito, assim, no primeiro assim, depois de eu estar andando uns 6 ou 7 quilômetros, minha mochila estava pesando muito. Foi a primeira sensação de peso que eu tive. Estava praticamente vazia. Tinha uma camisa, um par de meia e uns negocinhos assim de shampoo e sabonete. E eu com um sabonetinho aqui na mão, né? E, pô, fui caminhando lá. Aí a primeira parada era chamada Ponte de Maceira, que a gente vai ver mais à frente. E assim, como é que a gente vai entender as caminhadas? A gente tem essas setas, olha só, tá vendo? Essa é a vieira, né, que é uma concha. Olha, ela indica o caminho, a direção que a gente tem que seguir. Algumas ficam nesses pilares, outras ali, ó, colocadas na rocha ou na casa das pessoas, mostrando para onde tem que seguir. E por que essa vieira? Essa vieira tem alguns significados dela.
Uns dizem que porque quando foram transportar o corpo de Santiago, eles passaram pela costa de Finisterra e vieram até a catedral. Então, chegando lá, tinham as conchas e houveram milagres acontecendo com essas conchas. O corpo caiu na água de Santiago, depois ele veio para a terra coberta de vieiras. O outro, um cavalo, levantou e o cavaleiro caiu no mar e foi salvo por milagre cheio de vieiras. Mas, de qualquer forma, é uma alusão à terra. Algumas pessoas falam porque esse caminho seria pré-cristão e terminava lá no fim da terra, do mar, e essa vieira era indicativo disso. É óbvio que isso aqui está ligado ao litoral, mas então a gente sabe que o caminho é até lá, mas não tem nenhum estudo histórico que comprove esse boato. E também, olha que interessante, esses sulcos da vieira, eles fazem algo referente ao caminho, que é aqui, ó, esses raiozinhos vão todos levando ao mesmo centro, como se fossem os vários caminhos de Santiago, levando até Santiago de Compostela. Quando você não pode colocar vieira, você põe a seta. Isso vai sinalizado assim, pintado no asfalto, em paredes. E em lugares que você não pode colocar uma vieira e que você não pode pintar uma seta, olha que interessante. Eles fazem tipo de pedra e ninguém mexe. Repara que tem plantas crescendo aqui à volta, crescendo embaixo da pedra. Essa pedra está aqui há anos e ninguém tira. Se por acaso acontece algum acidente com uma chuva ou algo assim, alguém vai lá e coloca de novo. Isso aqui está em uma manutenção constante. Então você vai caminhando sempre guiado por essas setas, não tem como você se perder. Ah, mas assim, não é perigoso. Não é perigoso porque a Europa não tem esses perigos de assalto, de roubo que a gente tem aqui. Tudo é muito seguro. E cara, é uma quantidade de gente caminhando absurda. Mesmo tendo essa porrada de gente caminhando, e tem uma dica. Se você caminha até o dia 25 de julho, o caminho está muito lotado, porque 25 de julho é o dia de Santiago de Compostela. Se você caminha depois do dia 25 de julho, diminui, mesmo assim muita gente. Só que assim, cada um caminha num passo diferente. Então, tinha pessoas que estavam lá na frente, lá atrás, tinha momentos que eu não vi ninguém. Eu estava sozinho no meio do nada. E de repente vi um grupão lá. Aí todo mundo sumia de novo. E eu via gente abessa ali atrás de mim. Então você fica nesses momentos de estar junto com um grupo que você conhece, ela vai caminhando ao longo do caminho, se afasta e depois não vê mais. Sozinho ou com pessoas que você, de repente, conhece e vai até o fim. Eu conheci um casal de americanos e fiquei caminhando com eles até lá. E aqui são os albergues. Olha, os albergues são muito bons. Esse daqui é o albergue de Negreira. É o primeiro albergue que você anda. Então, o interior dele deixa eu ver, tá aqui. Esse aqui é o interior do albergue de Negreira. Eles são muito bem preparados, são limpos pra caramba, são bem organizados. Você não paga, você não tem obrigação de pagar nada por eles. Eles vivem de doação, então você pode colocar 1 euro, 10 euros, 100 euros, quanto você puder, né? Aqui é o de Oliveirô, que é a segunda paragem. E esse albergue de Oliveirô é interessante porque ele foi um albergue que deu até mais coisas que Negreira. Todos eles têm cozinha, banheiro, vários fogões, vários boxes, vários sanitários, então, e tudo muito limpinho e cheiroso. O de Oliveirô estava mais cheiroso ainda, ele tinha as roupas, as camas forradas e ofereciam a refeição pra gente, então tinha comida vegetariana e não vegetariana. Olha só que beleza, eu comi e a comida era excelente, eu adorei, eu comi lá e a gente não pagou por isso. Em Negreira eu cozinhei. Aqui foi C, que já não é um albergue, é uma escola que recebe os peregrinos que estão caminhando e que precisam parar ali. Eu não quis fazer correndo o caminho, poderia ter feito em 3 dias, fiz em 4, para poder caminhar mais. Então aqui já é um pouco mais precário, eles têm umas beliches e alguns colchões que a gente coloca no chão, eles ficam empilhados aqui, o peregrino que pega, se serve do que tem à disposição lá, e ao fim de utilizar, coloca no lugar. Tudo tem essa regra. Lá nos albergues, aqui na escola, né? Tá tudo ali à sua disposição, talheres, pratos, todo mundo se organiza e bota tudo no lugar. Então tá sempre tudo impecavelmente limpo e bem cheiroso. Então essas são de lá. Aqui o pessoal comprou mantimento no mercado, eu fiz compra no mercado, a gente compartilhava, fazia macarrão, dividia com todo mundo. E aí você vê os hábitos alimentares diferentes. A gente aqui no Brasil come diferente. Tinha cara, um alemão, comprou um monte de batata, comeu só batata assada com sal, para ele dar uma refeiçãozaça, beleza. Eu fiz meu belo macarrão com salsicha, que era o que dava para fazer, porque eu cozinho bem, mas eu não podia ter nenhuma comida elaborada ali, porque não rolava, né? Então, a primeira parte do caminho foi aqui a ponte de Maceira.
Foi uma doideira, porque assim, eu tinha uma mapinha que dizia que Ponte de Macieira era a primeira parada. Só que assim, depois de eu caminhar há algum tempo, comecei a ficar cansado, eu vi uma pontezinha com um córrego. Eu falei, pô, será que é a Ponte de Macieira? Acho que eu cheguei nela. Meia pequena, isso tá esquisito. Nada, cara, eu não tinha. É, primeiro dia eu andei 30 quilômetros, 27, 30 quilômetros. Eu não tinha andado nem 5, já tava cansado. E caraca, eu falei, não, isso dá tem muito tempo para eu chegar. Quando eu cheguei, tá aqui, essa ponte é romana, né? Então, muito mais antiga que o Brasil. Foi construída ao longo da expansão do Império Romano pela Europa. E aqui embaixo você vê que tem essas mini represazinhas. Eu deitava aqui, deixava a água correr pela cabeça. Aqui tinha uma corda que a gente se jogava e pulava aqui no rio. Aí peguei, aí você tá caminhando, tava fazendo muito calor, foi uma onda de calor, por isso que eu resolvi caminhar, porque eu não aguento frio. Então eu preferi caminhar no momento que tá bem quente mesmo, que é o ambiente que eu tô acostumado, meu corpo resiste mais. E escolhi essa onda de calor e depois isso vai fazer sentido lá pra frente, né? No primeiro dia que cheguei aqui na Ponte de Macieira. Então a gente passa por várias paisagens. Você vai caminhar aqui, né, pela estrada. Esse aqui é o Butch e a namorada dele, Jennifer, caminhando, né? Peguei essa foto de costa. Isso daqui que tá no caminho, gente, é erva doce. O funcho é um dos nomes da erva doce, uma erva doce grande que cresce aqui. E segundo o dicionário de símbolos da Barbara Walker, eu não sei se historicamente é comprovado, mas ela coloca isso, ela dizia que as bruxas usavam o funcho como uma varinha, porque a forma do funcho lembra as chamas, e era um elemento fogo que eles estavam levantando, né, e era usado como varinha mágica. Que diziam lá, quando eu vi o funcho crescendo aqui, eu lembrei logo da Barbara Walker no dicionário de símbolos femininos dela. Aqui foi uma fonte que a gente parou. Aqui já tem uns italianos, os americanos que eu conheci ali, uns franceses. E nós bebemos essa água, a água era potável, e eu botava assim no boné, carregava, jogava na cabeça para refrescar, que estava muito calor, e eu adorando aquilo. Essas vacas aqui, foi no segundo dia, gente, isso foi uma muita doideira, porque começou a fazer frio. E eu falei, caraca. E aí vem uma história que eu conto lá na frente, que é a magia do caminho. E essas vacas estavam aqui e estavam no pasto. Conforme a gente ia passando, elas estavam paradas, parecia filme dos Simpsons ou filme de terror. Elas ficavam paradas assim a cabeça, mastigando, olhando pra gente. Conforme a gente andava, o olho dela acompanhava a gente. Parecia aqueles quadros de garotinho chorando, ou quadro de Jesus que acompanha o olho. Eu falei, caralho, essas vacas são vacas ETs. Eu tava imaginando chegar um disco voador e pegar a gente, ou alguma delas virar um demônio e comer. E nessa parte estava sozinho no caminho. E eu falei, caraca. E nesse momento que eu tô tirando essas fotos aqui, não tinha só essas vaquinhas, não. Veio uma manada de vacas gigantesca atrás. Um bando, assim, um rebanho enorme. E eu tava com uma cerca aqui, casa aqui. Eu falei, o que eu vou fazer agora? Eles não vão parar, eles vão passar por cima de mim. Eu não lembro o que aconteceu, se eu saí correndo e consegui encontrar um buraco na cerca, ou se eu levantei, eu me pulsei para o outro lado e saí. Eu sei que elas passaram e continuaram me olhando assim, com o olho me acompanhando. E eu, eita. E aqui foi num lugar que assim, você caminha pra cacete, tá? Tu anda muito. Eu tive uma visão como se fosse assim, Petrópolis, né? Você vê aquelas, aqui no Rio de Janeiro, aquelas montanhas ali à frente. Eu tava andando, e de repente eu tava no alto daquela montanha. Aí continuei andando, de repente aquela montanha tava lá atrás. E eu andei de repente uma distância que eu nunca pensei em andar aqui. Eu andei muito, vocês não têm noção de como eu andei. Oi, Tatiana, é verdade que os pratos para os peregrinos têm um preço diferenciado? Quando não conseguimos vaga nos albergues? Olha, eu acredito que sim, porque quando você... Eles têm muitas vantagens peregrinos, Tatiana. E quando você vai caminhar, não é obrigatório. Mas você traz uma credencial onde você vai receber carimbos, né? Cada albergue que você para, eles vão carimbar teu passaporte, vamos dizer assim. Porque no final do caminho, da rota que você fizer, você vai ganhar um certificado, que é esse daqui. Né? Esse aqui é certificado da minha Finisterrana. Então, ao final do percurso, eu mostrei o meu caderno carimbado e eles me deram isso. Então, como você tem algo que comprova, né, que você está caminhando, eles fazem sim isso daí. Os albergues, bom, eu não fui na época mais cheia, então eu não peguei os albergues lotados. Tava muito cheio, mas ainda deu para ficar. E os hotéis de Porto não são caros, não.
Não são. É tudo preço bem tranquilo de se pagar. A Europa não é nada caro, não. Eu ficava no Albergue da Juventude, pagava 7 euros com café da manhã, ainda por cima. Então é algo bem razoável para você pagar. Ali meu pezinho cansado e todos os tipos de trechos que a gente caminha. Isso é interessante. Olha só, repara que isso aqui é uma encruzilhada. Né? Tá vendo a bolinha vermelha, a luzinha mexendo ali? Ó? Isso aqui é uma encruzilhada que tem essa cruz, né, nesses níveis, que aqui é onde eu tô parado. Já adoro essa foto. Essa foto pra mim é linda. Eu com meu cajadinho, minha mochila, cheio de pedra. E essas pedras empilhadas aqui. O que eu li uma vez, um tempo atrás, quem tiver mais conhecimento do que eu, me corrija se eu estiver errado, são ermatas. Ermatas são pedras empilhadas oferecidas a Hermes, que é o senhor dos caminhos das estradas. Inclusive eu tatuei asinhas nos meus tornozelos, né, devido à ligação que eu tenho com Hermes. Então, quando chegava aqui, você botava pedra. Eu botei minha pedrinha ali. Todo mundo está empilhando, ou então ao longo do caminho você vai perceber muitos empilhados. Quando eu fui na Noruega, em Trollstigen, que é o caminho dos Trolls, também existia isso. Então, toda a Europa, onde você encontrar uma rota de peregrinação, ou não precisa ser rota de peregrinação religiosa, caminho, você vai ver pedras empilhadas, que as pessoas empilham porque todo mundo empilha, virou um costume, um hábito, mas isso vem de um culto a Hermes, que você oferecia para isso. Eu, na hora, botei e falei, cara, isso aqui é para você, amigão. Segue aí, vamos seguir comigo esse rumo e vamos embora. É um caminho, uma rota religiosa, tudo que o homem ele acaba simbolizando tudo, né? E todos os elementos importantes que acontecem dentro da civilização humana, eles vão ter alguma coisa religiosa, mística ou simbólica ligada. Os caminhos têm isso, essa questão hoje você tem uma competição, né? Porque não é uma competição declarada de guerra, vamos dizer assim, uma disputa, vamos dizer, em relação ao simbolismo desse caminho, porque você tem um simbolismo religioso e um simbolismo espiritual não religioso. Né? Então, quem quer buscar autoconhecimento, ter um momento de reflexão, vai para o caminho, caminha, e quem quiser realmente fazer uma peregrinação cristã para a igreja de Santiago de Compostela, vai fazer da mesma forma. Mas isso aqui também é outra forma, que são cultos de deuses greco-romanos. Né? E o Império Romano não cultuava só deuses greco-romanos, não. Como ele trabalhava por conquista, tinha uns sincretismos ali, e também tinham cultos importados, como o culto de Ísis. As Notre Dame, as Nossas Senhoras, as igrejas de Nossas Senhoras ao longo da Europa, tem todo um mapeamento delas ao longo dos países, estavam construídos onde eram templos de Ísis, que era uma deidade egípcia cultuada pelos romanos, e muito cultuada, tanto que na cidade que eu morei, Braga Augusta, cidade romana, tinha lá um templo de Ísis, né, onde foi construída a sede Braga. Isso a gente vai encontrar aqui pelo caminho. Né? Isso aqui são corredeiras que eu vi descendo do rio, que formava cachoeiras na montanha, e essa foi uma área, pena que não está muito clara, mas assim, flores amarelas e roxas, muita dedalheira, a foxglove, e quando você olhava e via isso daqui, mas você ouvia um zumbido muito grande. Bzzz, era muito inseto, abelha, vespa, besouro que estava ali. Isso aqui estava fervilhando de vida. Eu até brinquei e falei, isso aqui é buzzing zone, quer dizer, a zona do ruído. Que a estrada que atravessava esse campo de flores tinha um pinhal do lado também, né? Aliás, esse aqui estava no meio de um pinhal, você saía do pinhal, uma clareira nesse pinhal, e vinha essa área toda florida, né? Com muito sílex no chão. Sílex é aquela pedra que fazia um ponta de lança. Tem gente até que encontrava pontas de lança pré-históricas mesmo aqui nessa área. Então isso aqui já é o finalzinho do caminho, mas depois eu vou voltar um pouquinho para lá. Então todas essas paisagens você passa no meio de cidade abandonada, autoestrada, montanha, floresta, costa, por dentro de aldeia. Assim, é muito legal. E o bacana do caminho é caminhar, né? Como eu falei antes, você vai interagindo com algumas pessoas no caminho e você vai refletindo também, vai se deixando impregnar, né? Se preencher por todo esse ambiente. É uma experiência muito imersiva, e isso vai te fazendo refletir. Você está sozinho, longe de tecnologia, longe da sua rotina, caminhando para um lugar que você nunca foi,
no caso da primeira vez, como era eu ali, né? Com pessoas estranhas, e que de repente você cria uma conexão e você começa a criar uma conexão com você mesmo. Porque ali você só tem a você e ao caminho. Isso é uma parada muito bacana ligada à vida, né? Ao estar aqui. E aí eu não vou nem falar muito aqui sobre o que eu refleti ali, porque isso é uma questão tão pessoal. Não que isso seja algo que tem que ser escondido, não, de forma alguma, não tem problema nenhum de compartilhar essa experiência. Mas que não perde o sentido na hora que a gente conta, porque aquele momento, estar ali caminhando, fazendo o caminho de Santiago, é que vai te dar o sentido disso, né? E aí você tem aqui a magia do caminho. E eu tô com esse pullover ali, né? Esse casaco. O que rolou? A minha amiga Mar disse pra mim o seguinte: Alex, o caminho tem uma magia. Você pede as coisas e elas acontecem no caminho. Falei, pô, o que é isso? Que viagem, né? Aí ela me contou um relato. Ela disse que numa das vezes que ela foi com a Stephanie, que não sei se ela tá assistindo o caminho agora, o vídeo agora, nossa amiga alemã, ela falou assim, eu queria tanto achar um cristal. Gente, um cristal de quartzo não se acha no chão, convenhamos, né? E ela pediu pro Santiago um cristal, e ela achou uma drusa de quartzo no chão. Drusa é aquele cristal bruto, cheio de ponta, assim. Caramba! Aí ela falou assim, eita, aí ela falou, já que eu achei esse, eu queria um pra minha amiga que tá caminhando comigo. Mais à frente, ela achou outro. Então, como eu falei pra vocês antes, ela já tinha feito esse caminho, sei lá, tinha anos que ela tinha 3 vezes. Ela nunca achou um cristal no caminho. No momento que ela pediu, ela achou. Bom, de posse dessa informação, no momento que eu cheguei lá em Santiago de Compostela, que eu saí, né, e comecei a caminhada, aí eu falei assim, bom, Santiago vai estar aqui, vou bater um papo com ele. E falei literalmente assim, aí Santi, tô na área, cheio de intimidade. Pô, Santi, a parada é a seguinte, disseram que tem uma magia aqui, que a gente pede as coisas e ela se realiza. Então, eu quero ver um disco voador. E quero mais, eu quero ver um ET. Pedi isso no caminho. Olha que abuso, né? E olha que ousado, né? Que desafiador para o próprio caminho, para a magia. Beleza. Fui numa onda de calor, tava fazendo bem quente, caminhando. No dia seguinte, onde eu vi aquelas vacas ETs no alto da montanha, ainda tinha essa situação que eu não contei com isso, eu subi uma montanha a pé. E claro, no alto faz frio. Deu um ventinho assim frio. E eu falei assim, cara, eu não trouxe nada, eu vou morrer de frio aqui, eu tenho pavor a frio. Não sei se vocês conseguem ver aqui assim na minha mão, ó, vou botar as duas, uma do lado da outra. Tem uma manchinha aqui, né? Essa manchinha daqui, que não tem na outra mão, foi uma queimadura de frio. Foi o vento do outono português que rompeu a pele da minha mão, de gelado que estava. Então, eu fiquei traumatizado de frio. E falei assim, cara, e agora? Vai fazer frio. Eu queria ter um casaco aqui na mão, eu queria um pullover, um casaco. Imaginei isso aqui. Aí, caminhando, o que eu fiz? Eu acho esse casaco no chão, polado, assim, cheio de feno. Depois de passar por aquelas vacas, eu falei, gente, acharam um casaco bonzinho aqui. Nem sei qual é isso, deve estar cheirando a vaca. E passei, bicha burra, esqueci que eu tinha pedido esse pullover. Aí o frio bateu, um vento, eu falei, caraca, meu Deus, o pullover que tava lá atrás. Aí eu disse assim, caraca, Santiago, porra, eu pedi e você me deu o pullover. Quem me dera eu ter ele aqui, porque, cara, e agora? Eu vou passar frio, eu tô com medo de passar frio. Porra, não deu 15 minutos. Vem o Glenn, que eu não coloquei a foto dele aqui porque não ia dar. Um escocês que estava fazendo o caminho de bicicleta. E pá. Aí chega, Alex. Aí eu falei, hi. Ele, look what I found. Ele falou, olha o que eu encontrei. Esticou o pullover na minha frente. Aí eu falei, lá atrás. Ele, E eles conhecendo inglês. Aí eu falei assim, posso ficar com ele? Ele, claro, eu trouxe pra você. E eu falei, tá de sacanagem. Em nenhum momento eu verbalizei que tava com frio. Porque eu só senti isso num desses momentos que você fica afastado de todo mundo. E pra ele não tava frio, porque ele vem da Escócia. Aquilo tava um calor danado. Pra mim já tava começando a ficar todo arrepiado com o biquinho do peito duro. E a boca, e eu nervoso ali. Aí eu falei, tá. Na mesma hora eu vesti e pedi pra ele tirar uma foto. Aí eu falei, tira uma foto dele. Por quê? Depois eu te conto. Pá! Aí tirou a foto, eu registrei isso. Aí eu vi o serviço aqui, eu falei, cara, o caminho realmente tem uma magia. E ele realiza, porque eu visualizei isso.
Eu falei, porque como eu estava caminhando, minha mente começou a maquinar e falou assim, eu preciso de algo para me agasalhar. Pô, um casacão não vai dar jeito eu andar aqui, seria um moletom, um pullover, um casaco de lã que me desse mais mobilidade e tal, e que tivesse mais junto ao corpo. Eu pensei justamente nessa camisa comprida de manga. E apareceu. Cara, que doideira, né? E aí eu continuei caminhando no segundo dia, terceiro, passei lá e tal, e várias coisas acontecendo, né? Querendo minhas transgressões, joguei tarô para dois brasileiros na frente, na porta da Catedral de Santiago de Compostela, quer dizer, totalmente violando ali o cristianismo com o meu paganismo ali. Aí depois eu fui conversando com as pessoas e elas me colocando, trocando suas experiências, falando comigo um monte de coisa muito bacana, sabe? Eu aprendendo muito, os americanos, a francesa. Aí eu cheguei lá no final do caminho, joguei carta pro pessoal na praia. Foi tudo funcionando assim perfeitamente, foi uma coisa de louco, né? Então, chegando aqui, né, em Finisterra, essa daqui é a Costa da Morte. O albergue ficou lá para trás. Quando nós chegamos em Finisterra, eu falei com o Butch e com a Jennifer, pô, vamos no albergue para carimbar nosso passaportezinho e pegar a Finisterrana? Ela, não, nós vamos até onde não tiver mais terra para andar. A gente vai caminhar até o fim, a gente só para de caminhar quando chegar no fim. Eu falei, cara, eu vou com vocês, é agora. Pum, começamos a andar, tum, 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 tum. Isso aqui é um farol, né? Em Finisterra, no fim do mundo, aqui é chamado Costa da Morte. Por quê? Tem muitos recifes aqui, então os navios afundavam com muita facilidade. Portanto, fizeram esse farol para alertar os marinheiros disso e evitar todos os acidentes marítimos que tinham aqui. E aqui você vai descendo na encosta e chegar na praia. Depois nesse percurso até aqui, o que eu fiz? Não paramos no albergue, mas eu falei assim, pô, vamos tomar uma água? Aí a pessoa, vamos, entrei num barzinho que tinha ali pra comprar, tomar uma, comprar e continuar a caminhada. E eu sentado no bar, tô ali bebendo, feliz da vida. Já tinha esquecido do que eu tinha falado lá no começo para Santiago. E nisso tinha um projetor, como esse que eu tô usando aqui no bar, mas uma coisa desproporcional, cara. Tá muito grande, tá transmitindo assim um filme do tamanho da verdade dessa parede. Eu tinha que levantar a cabeça para ver tudo. E nisso que eu tô bebendo água, eu olho e presto atenção no que tá passando na tela. E tava passando um filme do Mel Gibson, chamado Signs, Sinais, que era um filme de alienígena. Então, primeiramente, passou um disco voador, filmou assim a nave deles ali, e logo a seguir teve uma cena de um alienígena andando assim no meio. Engraçado que essa cena acontece no Brasil, né, do filme. Olha que interessante, no começo do caminho, para quem chegou agora, a minha amiga disse que tinha uma magia no caminho de Santiago. E quando eu cheguei no caminho, vou repetir um pouquinho para quem já ouviu, tá, pessoal? Eu falei, aí Santos, estou na área, eu quero ver um disco voador e um ET. E eu vi um disco voador e um ET no filme passado na tela, no bar que fui beber água. Cara, então quer dizer, realmente aquilo que eu pedi aconteceu. E aí você reparem uma coisa. Isso foi tudo quando eu pedi na gozação, né? Porque eu falei, não sei o que eu posso pedir que vai me realizar, que vai acontecer no caminho pra mim. Eu quero pedir alguma coisa pra minha vida, mas não aqui pra esse caminho. E pedi isso na brincadeira, mas ele deu. E isso que ele me mostrou, ele adequou para como eu pudesse ver. Ele não fez descer um disco voador na minha frente, sair um ET e falar ET telefone em minha casa. Não, ele tornou, Santiago, no caso, eu vou dizer isso, né? Fez com que essa experiência acontecesse numa forma que ela não me destruísse, não me molestasse, não me perturbasse. Porque se eu visse um disco voador baixar na minha frente e se fosse um ET, eu ia enlouquecer. Primeiro porque você viver uma experiência dessa, totalmente paranormal e tudo, já é difícil. Então, no contato desse, ninguém ia ficar louco só de ver, e depois ele queria contar para as pessoas e ninguém ia acreditar em mim. E Santiago coloca isso dentro de uma forma que eu possa interagir, ver e realmente aquilo se realiza, aquele pedido se realiza. E o segundo pedido foi um pedido mais prático e efetivo. Poxa, eu queria tanto um pullover. Aí já foi um pedido de uma necessidade, né? O primeiro pedido foi uma vontade, boba, efêmera. E ele me deu da forma que eu podia receber. O segundo foi uma necessidade real, que era algo que me protegesse daquele frio. E aconteceu literalmente como eu pedi. Foi um pullover que apareceu ali, eu vesti. E ele me protegeu do frio, no pouco que o frio durou, né? E
Aí eu já era totalmente louco dessas experiências todas, né? Na hora que aconteceu, eu lembrei e falei assim: Santiago Maroto, olha só, safadinho, você me mostrou o que eu pedi, hein? E ele deve ter rido de lá, porque eu ri daqui. Eu sou sacana pra caralho, né? Aí eu continuei a caminhada e fui em direção ao farol, e para descer aqui na Costa da Morte e chegar na praia. Quando eu cheguei aqui no farol, eu não desci até ali embaixo, eu fiquei com medo de descer. Era muito íngreme. O casal desceu. Eu acho que eu fui até onde eu podia ir. Eu não fiquei querendo fazer igual todo mundo, não. Fui até onde eu pude. Então eu fiquei no alto, numa vista bonita, até o ponto que estava mais inclinado ali. E o sol na Europa, ele está do outro lado do mundo, se põe no mar. O sol estava descendo aqui nessa direção e estava aquele brilho dourado, né, que vinha até aqui, né, que fica do sol quando bate ali. Quando eu parei, que eu vi aquilo, eu falei, cara, eu fiz o caminho de Santiago, cara. Eu cheguei no fim do mundo. Eu cheguei na ponta mais ocidental de Finisterra do fim do mundo. E aquilo foi me emocionando, porque eu estava interpretando, vivendo isso de uma forma muito simbólica, muito mítica, muito mágica. E eu entendi, eu fiz essa leitura do meu momento. Ao mesmo tempo que eu acabei de falar isso, duas coisas aconteceram comigo para deixar a coisa bagulho mais doido ainda. Um bando de golfinhos começou a pular no mar, exatamente na direção do brilho. Então aqueles golfinhos estavam dourados, mas era muito golfinho, muito. E poucas vezes eu vi golfinhos na minha vida. Aquela foi uma delas muito, muito especial. Simultaneamente, parou um cara atrás de mim, tocando gaita de Follen, que é um instrumento típico dessa região. Ele não é só da Irlanda, o norte da Europa, Portugal também toca gaita de Follen. E ele estava muito emocionado, ele chorava, alguma coisa levou ele ali, porque ele olhava para o mar muito emocionado e tocou aquela melodia. Aí, quando tocava aquela gaita de Follen, os golfinhos pulavam, o cara chorava e falava, caramba, cara, que é isso? E nisso, eu falei, isso tá parecendo até o último capítulo de novela das 8 da Globo, cara. Muita coisa. E eu vivi aquilo passou, os golfinhos pararam de pular, o sol foi se pondo, o cara se recolheu, saiu e eu desci, né, pra Praia do Mar de Fora, que é essa praia que vocês veem ali que eu tô em pé. Acabou que eu não coloquei, tinha uma foto maior de toda a costa dela, que é a praia mais importante daqui. É uma praia que tem muitos acidentes e tal, mas nesse momento não deu. E aí eu falei, caramba, agora é fazer como a minha amiga Mar falou. Não vamos dormir no albergue. Vamos só lá pegar a Finisterrana. Vamos todos dormir na praia. No verão não chove, na Europa fica meses sem chover, né? O tempo do verão dificilmente cai água, uma gotinha ou outra quando cai. A temperatura estava agradável mesmo à noite. Nós viemos e por conta do vento, eu me alojei entre essas duas pedras aqui, coloquei o meu saco de dormir aqui nesse meio para ficar mais protegido. O pessoal foi buscando aqui a encosta para ficar lá e nós fizemos o ritual do caminho. Qual é o ritual do caminho? Se isso é historicamente comprovado, não importa, mas a informação que chegou pra gente estava ali. Eu vou tentar entender isso dentro do imaginário desse caminho, mesmo que isso não seja um fato histórico, mas é um elemento ritualístico, simbólico, muito bacana. Dizia-se que as pessoas que faziam o caminho de Santiago, quando chegavam em Finisterra, vinham até a Praia do Mar de Fora e queimavam a roupa com que elas caminharam. Era uma roupa só. O pessoal não tinha grandes guarda-roupas, não. Tinham poucas peças de roupa que você usando até ficar encardido andar mais e depois que ela acabava. Então você queimava essa peça de roupa que simbolizava o seu sacrifício de ter caminhado, de ter passado todo esse percurso pra caramba ali, e corria nu e mergulhava na água, que é o grande útero do mundo, e se purificava daquilo. Se purificava pelo fogo, queimando os elementos que estão marcados pelo caminho, né? Tacando fogo na roupa, e despido de toda essa capa social, próximo da sua realidade essencial, né? Que não está marcada por nenhum tipo de marcador social. Você mergulha no mar e você renasce como você vê o mundo, nu, sem roupa. E da forma que eu pude, eu fiz. Eu não tive como queimar a minha roupa, porque eu tinha que voltar para casa. Mas eu caminhei, como eu falei no começo do vídeo, com a mesma meia. E fui caminhando até ali. Minha amiga falou o seguinte, para não dar bolha no teu pé, bota um absorvente ali. Gente, botei absorvente. E eu passei em tanta água, o absorvente encheu, ficou gordo ali dentro, fazia um fofinho no meu pé, que era uma maravilha. E aí eu joguei o absorvente no lixo,
peguei a meia que eu caminhei, tinha um par extra ali que eu não usei, só usar nessa hora. Nós fizemos uma fogueira, que está aqui, né? Olha eu aqui, não dá pra ver direito, mas eu aqui, a Jennifer, o Butch aqui do lado, o Flávio, que era o italiano que estava aqui. Fiz essa fogueirinha, nós queimamos peças de roupa nossa, né? E depois para mergulhar no mar e renascer. E aí essa experiência foi assim, nossa, maravilhosa, aquela sensação mesmo. E foi num momento muito importante na minha vida, porque eu tinha acabado de conseguir anular uma deportação, que eu fui a Portugal e eu fui deportado, fui pego com ficha vencido e fiquei ilegal e foragido, porque eu fugi da deportação. E eu não estava procurado, sendo procurado, mas estava foragido. E eu consegui, por uma via lá, minha amiga mais me ajudou, a gente conseguiu reverter essa expulsão. E aí então, a partir do momento eu tinha condições de voltar ao Brasil 4 anos depois de eu ter ido. Eu estava 4 anos sem ver minha família, 4 anos sem ver meu Brasil, sonhando com o Rio de Janeiro, porque o frio da Europa, para quem gosta de calor, é muito agressivo. Então, eu tinha saudade da praia, de comer abóbora com carne seca, de ouvir gente falando brasileiro, né? Eu passei situações muito extremas lá e muito difíceis de ficar em situação de rua, ter que comer na casa dos outros. Depois eu acendi pra caramba, aqui já estava na fase boa, né? E aí acontece essa possibilidade de ir pro caminho, eu faço o caminho ali e eu falo no que vem ao Brasil. E daqui até fevereiro do outro ano, isso foi em agosto de 2003, eu juntei dinheiro e em fevereiro de 2004 eu voltei ao Brasil pela primeira vez. Retornar às minhas origens, feliz da vida. Ana, só um beijão pra vocês. Então foi muito simbólico ter feito esse ritual de queimar o passado, né? Porque nisso do que eu falei pra vocês, não estava representado por aquela meia que eu usei ali. Né? Eu chegar em Portugal, eu estava morando num apartamento, tive que sair, de repente estava com minhas coisas num carro, sem ter para onde ir, a casa que ia me receber tinha sumido, aí na hora alguém me acolhe, que nunca me viu na vida, e eu desempregado, sem condição de conseguir arrumar emprego por causa da deportação. Falei, e agora? Foi no momento que eu comecei a trabalhar com carta, fiz faxina e carta. Então todo esse período pesado de vida, né, muito difícil, que me fez amadurecer pra caramba, que foi um sacrifício, um sacro officium, né? A palavra sacrifício, ela vem do latim, que é o sacro officium, um trabalho sagrado, né? Me fez refletir muito sobre a vida. Eu acabei simbolicamente falando assim, já aprendi, porra, chega, queima essa porra aqui na fogueira, agora eu quero ver tranquilo, né? Mergulhar nessa água e renascer de novo. E a partir daí as coisas melhoraram muito pra mim lá em Portugal. Comecei a ter uma vida muito mais tranquila, muito mais segura financeiramente, sem a preocupação da polícia me pegar e me deportar de novo, né? Eu ter que fugir outra vez da deportação. E foi tudo muito encaixado nesse momento, né? Você tem mais alguma coisa? Não. Né? Então, foi algo assim fantástico. Eu diria para vocês que quem tiver a oportunidade de ir à Espanha, não é uma viagem fácil para a nossa realidade brasileira, mas quem tiver essa oportunidade, puder fazer o caminho de Santiago, não tiver muito tempo, né? Tem pessoas que fazem durante um mês a rota, o caminho francês, caminho inglês, caminho português, são várias rotas que levam ao mesmo lugar. Faça essa parte do caminho, que é o caminho de Finisterra. Eu vou voltar ali para colocar nele, inclusive, aí vocês dão essa olhadinha nisso aqui, né? Façam o caminho de Finisterra, que se vocês fizerem ele devagar, que eu acho que é o melhor, fazem 4 dias, né? Então, um dia para chegar, 4 para caminhar e um dia para voltar. Em 5 ou 6 dias, que seria dar mais uma voltinha para Santiago, porque vale a pena, acho que é um tempo legal, ó. Se ficarem lá, de repente, 20 dias, 6 vocês fazem o caminho, 14 vem o resto, né? E levem pouca coisa, deixem tudo no hotel, que estiverem para deixar, levem quase nada, que a ideia disso, desse caminho é isso, é mostrar que a gente precisa de pouco, que a gente é muito acumulador, carrega muito mais do que a gente realmente precisa. E aqui você caminha com pouco. Eu agradeço muito a minha amiga, irmã, Maria Delmar, por ter me apresentado o caminho de Santiago, por eu poder ter tido condição de fazer esse caminho de Santiago, né, e ter essa experiência. Eu não fui para ele cru, eu já fui com um monte de dicas da Mari, então eu consegui aproveitar esse caminho muito mais, cara, mas muito mais mesmo. Né? Ragmar, você tá aí, um beijo. Pô, o dia que você puder, vá, Ragmar, você vai adorar isso. Né? No tarô você tem o louco que carrega uma trouxinha, o eremita que vai caminhando. Eu acho que
o peregrino, né, que caminha, que faz essas rotas religiosas ou de autoconhecimento, está muito ligado a esses dois símbolos, né, do louco, aquele que está fora da sociedade, mas que é alguém que não é compreendido porque ele está fora das referências, das normas, vamos dizer, das normas e normativas. E o eremita, o ermitão, aquele que busca a evolução espiritual, desenvolver o crescimento espiritual através do recolhimento, da conversa consigo mesmo, né? Acredito que você andando aqui nesse fluxo, né? Isso é a vida colocada pelo caminho. Você vai, as pessoas passam por você, você passa por eles, você caminha, passa, volta para trás, para frente. Isso é um simbolismo muito grande em relação à vida. Quem passa deixa um pedacinho para você, quem passa deixa uma história, deixa algo, e no final, quando você pega todos esses recortes que agora até você junta, aquilo faz um sentido. Às vezes o próprio pedacinho que está ali já vai te tocar muita coisa. Depois, quando você junta tudo, caramba. Eu fiz um diário, que tá lá na Ilha do Governador, na casa da minha mãe, e eu acabei não trazendo. Mas um dia eu ainda vou escrever, deixá-lo publicado ali, tem um relato mais detalhado disso. E é engraçado que isso é tudo muito mágico, né? A primeira vez que eu fui fazer o caminho, era para ter contado no começo. Eu não fiz, fomos um grupo de 6 pessoas. Uma ficou doente e 2 ficaram com essa pessoa que ficou doente e 3 caminharam, que foram caminhar. A pessoa que foi doente era nosso amigo que morava em Santiago de Compostela. Então nós fomos na casa dele, a casa muito bonita, a mãe dele, Manoli, estava lá. E nisso ele deu uma melhorada, nosso caminho tinha babado mesmo, não importa. A gente foi fazer outras coisas, fomos a cachoeiras, passear por Santiago, conheci Santiago, conheci com meu amigo. Ele me levou na casa de um amigo dele. Cara, que doideira que foi aquilo. Nós chegamos na casa desse amigo dele, tocamos a campainha, ele abre a porta pelado, completamente nu, e não estava nem aí pra gente que acabado de chegar lá. Aí eu, eita, boa tarde. Eu, como pra mim tudo que é diferente, mais que me choca, eu faço a maluca, finge que tá tudo bem, pra mim tá tudo ótimo, sorrio e sigo em frente. Tá, aí ele tinha casado com uma senhora muito bem arrumadinha, toda sorridente, olá, bem-vindos, pererê. E tinha 2 filhos. A filha dele estava vestida de fada e dava ordens para todo mundo, apontando a varinha para lá e para cá. Faça isso, faça aquilo. Inclusive para a mãe que obedecia a ela. O pai ignorava pelado pela casa. E tinha um irmão que era o Yannis, lembra até hoje o nome dele. E o Yannis só falava ni, ni, ni. Tudo que ele mexia falava ni. Ele andava pela casa com a fralda com 3 quilos de cocô que ninguém trocava. Aí eu falei, gente, esse pessoal não tá vendo essa criança com esse monte de cocô na fralda. Ele, ni, e só falava ni, você não via coerência no que ele dizia. Mas o que tinha de diferente além de tudo isso? A casa tinha uma plantação de maconha, que você não tem ideia. Eram vasos enormes, a maconha estava tão bem desenvolvida que ela crescia e estava mais alto que o teto, então ela envergava no teto. A varanda deles tinha uma floresta de maconha, outra floresta de maconha. E um monte de maconha pendurada secando na parede. Eu falei, caralho, essa casa é maravilhosa, porque essa família não podia ser diferente diante de tudo isso que está plantado aqui. Eu não tenho nenhum problema com maconha, já cansei de dizer aqui, cara, pior do que maconha é cachaça. Cachaça acaba com a pessoa, maconha deixa a pessoa legal, tranquilo, de boa, sem perturbar ninguém. Aí esse minha pessoa era bem maconheiro, pegaram umas folhas de maconha e nós fomos acampar numa região chamada Baronha, ali perto, na costa da Galícia, na costa de Santiago. E Baronha, nós fomos castros de Baronha, que são aldeamentos celtas, ruínas de aldeamentos celtas, que ficavam numa praia de nudismo. Olha só, todo mundo pelado de novo. Eu tirei minha roupa, fui pular pelado na água. E eles fizeram um chá com aquela maconha e tomaram. O que foi aquilo? Gente, eles ficaram muito doidos. Eles doidos de maconha, num bar, a gente comendo pimentos de padrão, que são os pimentões, assim, deliciosos. Pequenos, eles são assados. Só que eles... tem pedaços dele que são muito picantes. Mas o resto ele não é, eu não gosto de picante. Eu tô comendo, tá gostoso, de repente dou uma mordida, cara, deu um fogo em mim. Eita, e o pessoal doido, eu não sabia se estavam brigando, se eles estavam falando nada, mas eu desliguei daquilo. Voltamos pra tenda, né, que estava afastado daquilo, no meio
dessa ruína de uma aldeia celta que tinha ali, dormindo no escuro, naquele céu estrelado, com aquela praia que de dia é linda, águas paradisíacas, assim, você nem dizia que estava na Europa. Foi uma coisa de doido. E quando você via a Via Láctea, né, que é essa faixa de estrelas que tem no céu, que o pessoal diz que também faz parte do caminho de Santiago. O pessoal da Europa chama a Via Láctea de caminho de Santiago, porque fala que ela aponta para Santiago de Compostela. Então, se você quiser ir, olha para o céu, segue a Via Láctea, você vai dar lá em Santiago. Ela é a grande seta que está no céu, né? E aí, isso foi antes, depois eu voltei para fazer o caminho de verdade. Essas foram as minhas aventuras no caminho de Santiago de Compostela, que eu precisava compartilhar com vocês. Essa coisa meio exótica desse pessoal doido que eu conheci ali, foi muito bacana. A magia do caminho, né? Você entrar e fazer um pedido, aquilo acontecer, né? Todas as experiências que você tem ali, a história que você vê durante o caminho, as paisagens totalmente diferentes que nós conhecemos aqui no Brasil, né? E quem puder fazer uma economia para ir, faça. Qualquer coisa que vocês precisarem, pô, chega junto, manda mensagem para mim, ou no WhatsApp, ou no inbox. O que eu puder falar, eu falo. O que eu não puder, falo com minha amiga, que ela passe o contato de vocês. Elô, linda, vamos, Elô. Eu e você, só nós dois, peladinhos, pulando naquelas cachoeiras do caminho de Santiago. Já pensou como é que vai ser isso? Ah, contigo eu vou, peladão no caminho de Santiago. Elô, Milha, sua linda, te amo. Um beijo. Aparece aqui em casa pra gente tomar um chá e bater um papo, né? Tati, adorei as maconhinhas aí. Né? Então, cara, isso é muito bacana. Eu vou fazer mais alguns vídeos falando sobre as viagens loucas dessas que eu fiz. Tem muita história para contar. As paradas de Trollstigen, lá na Noruega, viagens aqui pelo Brasil também. Mas essa eu queria compartilhar com vocês porque fui muito inspirado pela Cris Morgan, que me despertou para isso. E eu achei bacana abrir esse vídeo, fiz esse slide correndo aqui, só para ilustrar, que era tão legal mostrar esses pedacinhos, mesmo que as fotos não tenham aquela qualidade digital que tem hoje, mas elas acho que devem ter levado um pouquinho do gostinho de Santiago de Compostela aí para vocês, né? A Espanha é linda, aqui é a Galícia, né? É o norte lá da Espanha, e é um lugar muito mágico, muito bonito. Quem for lá, dessa vez eu vou a Portugal agora em junho. Queria ver se eu conseguia arrumar 6 dias para poder fazer o caminho de novo, porque eu não faço caminho desde 2003, né? Mas tem um livro chamado Galícia Mágica, que fala da magia, das mitologias da Galícia, pré-romanas, de ocupação celta, da própria história indígena, se eu posso dizer assim, local, né? E tem petroglifo ali, nossa, muita coisa. Eu acho que eu poderia ficar aqui, sei lá, horas falando sobre o que a Galícia tem para oferecer pra gente. Pontevedra, Marim, La Corunha, Santiago de Compostela mesmo, e a cidade de Negreira, Ame, C e tudo mais, né? Então, galera, olha, é isso. Tá aí essa experiência que eu compartilho com vocês. Espero que seja de inspiração para um dia vocês irem até Santiago de Compostela, fazer o caminho, que é uma experiência mágica, doida, muito bacana. Espero que tenham aproveitado esse pouquinho que eu conversei com vocês. Beijão, valeu? Até a próxima. Opa!